Seja f a função de domínio R, definida por ramos, como podemos aqui observar, resolva os dois itens seguintes recorrendo a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. Pergunta 1. Determine f' de π sobre 2 recorrendo à definição de derivada de uma função num ponto. Questão 2. O gráfico da função f tem uma assíntota oblíqua quando x tende para menos infinito. Determine a equação reduzida dessa assíntota. Bom, vamos começar pela primeira questão, onde pretendemos então determinar a derivada da função f no ponto de abscissa π sobre 2 e queremos fazer isso por definição. Ora, por definição, nós já sabemos que existe um limite que pode até ser apresentado de duas formas. Eu vou aqui escrever essas duas formas e vou resolver o exercício aplicando as duas, precisamente para vos passar a ideia de que em alguns casos pode dar mais jeito de fazer de uma forma, em outros casos pode dar mais jeito de fazer de outra, ok? Portanto, f' de x0, neste caso o nosso x0 será o π sobre 2, mas eu vou escrever então aqui primeiro o limite para um x0 qualquer. Pode ser dado por limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, está explicado nas aulas em explicamato.pt, ok? E este h tende para 0. Ou então, podemos olhar para este limite de outra forma. f' de x0 pode também ser apresentado e chega-se de um ao outro fazendo uma mudança de variável muito fácil, ok? Pode então ser dado pelo seguinte, limite, é na mesma um limite, como é óbvio, mas agora podemos escrevê-lo de forma ligeiramente diferente. No fundo estamos a fazer o mesmo, mas estamos a escrever de forma ligeiramente diferente, ok? Fica f de x menos f de x0 sobre x menos x0, e neste caso, quando x tende para x0, ok? Eu vou então resolver destas duas formas, precisamente para vos dar então essa ideia, ok? Para perceberem que para algumas funções pode dar mais jeito de determinado utilizando um destes limites e para outras funções pode dar mais jeito utilizando o outro, ok? Portanto, é natural que tenham tendência para aplicar aquele que vos é mais fácil, mas se tiverem a ter problemas na resolução de um limite ao calcular aqui a derivada, experimentem a outra situação, ok? Bom, então vou começar aqui por esta do h, vou fazer o f', vamos fazer então aqui f' de π sobre 2, aplicando aquele limite, é igual a limite de f de π sobre 2 mais h, menos f de π sobre 2, a dividir por h, estamos a fazer então aqui por definição, este h tende para 0. Ora, então precisamos de determinar o f de π sobre 2 e o f de π sobre 2 mais h. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ali em cima à parte, só para não tornar aqui este limite muito complicado, e fica já feito aqui em cálculo auxiliar, ok? Então, o f de π sobre 2, como é que vamos determinar? f de π sobre 2, vamos à função, vamos substituir o x por π sobre 2 e ver quanto é que dá. Em que ramo? No primeiro ou no segundo ramo? Bom, π sobre 2 é maior do que 0, então terá de ser aqui no segundo ramo, ok? Então fica π sobre 2, estou a substituir aqui o x por π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2. Mas cosseno de π sobre 2 dá 0. Então ficamos com π sobre 2 mais 0, que dá π sobre 2. Ok? Bom, e agora vamos fazer f de π sobre 2 mais h. Ora, f de π sobre 2 mais h é dado por... Vamos fazer na mesma a substituição no segundo ramo, porque π sobre 2 mais h é também maior do que 0, o h tende para 0, logo π sobre 2 mais h é positivo. Então, onde tenho aqui x, vou colocar π sobre 2 mais h. Fica π sobre 2 mais h, mais cosseno de π sobre 2 mais h. Ok? Bom, e agora vou colocar aqui no meu limite para continuar esta simplificação. Portanto, temos aqui limite de, ora, o f de π sobre 2 mais h deu então isto tudo. Portanto, π sobre 2 mais h mais cosseno de π sobre 2 mais h menos, ok, agora estou a fazer este menos aqui, o f de π sobre 2. Mas o f de π sobre 2 deu π sobre 2. Ok, aqui π sobre 2. Isto tudo a dividir por h. Okay? Está aqui a dividir por h, o h tende para 0, e agora vamos simplificar, reparem, π sobre 2 menos π sobre 2. Bom, π sobre 2 menos π sobre 2 dá 0.
ficamos então com limite de h mais cosseno de π sobre 2 mais h a dividir por h. E este h tende para 0. Se aplicar aqui limites, reparem, fica aqui 0, aqui dentro do cosseno fica π sobre 2 mais 0 dá π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá 0, e no denominador também dá 0 sobre 0. Temos aqui uma indeterminação. Okay? Aqui daria então 0 sobre 0, que é indeterminação. Como é que resolvemos esta indeterminação? Bom, vamos separar esta fração, vamos tentar simplificar, fazer aqui alguma simplificação para ajudar a resolver esta indeterminação. Então, separamos esta fração aqui nesta adição. Podemos chegar então com o seguinte, limite de h sobre h, quando h tende para 0, mais limite de cosseno de π sobre 2 mais h, quando h sobre h, quando h tende para 0. Bom, h sobre h dá 1, vamos primeiro fazer esta simplificação, portanto é como se cortasse aqui, ficamos ali com 1. E o limite de 1 dá 1, ok? Eu vou até escrever aqui, mas podíamos colocar logo também 1. Ficamos com um limite de 1 quando h tende para 0. Ora, o limite de uma constante vai dar essa constante. Mais, e agora reparem, aqui se aplicar limite nesta expressão, vai dar também 0 sobre 0. Continuamos aqui com a indeterminação. Bom, mas vamos reparar no seguinte, eu posso fazer uma simplificação a este cosseno. Eu vou relembrar aqui o círculo trigonométrico, ok? Para relembrar esta redução ao primeiro quadrante. Nós temos no círculo trigonométrico que sabemos que este eixo horizontal é onde vemos os valores do cosseno. E reparem que se eu definir aqui uma amplitude no primeiro quadrante, alfa, vou definir aqui uma amplitude alfa. Isto porque eu pretendo simplificar o seguinte, pretendo simplificar cosseno de π sobre 2 mais alfa, ok? Para estar a ver ali esta expressão que eu ali tenho, com o h, mas eu estou a falar de um alfa agora, para generalizar, e para percebermos quanto é que dará então o cosseno de π sobre 2 mais alfa. Bom, π sobre 2 está aqui, π sobre 2 mais alfa, se eu considerei o alfa aqui, esta amplitude aqui no primeiro quadrante, está por aqui, π sobre 2 mais alfa. Ora, o cosseno de π sobre 2 mais alfa, vamos projetar aqui a interseção com a circunferência no eixo dos cossenos, dá aqui este valor. Bom, que vem aqui do 0 até este valor aqui, é um valor negativo, aqui no eixo dos cossenos. Bom, como é que eu posso ver este valor relativamente ao ângulo alfa, a amplitude alfa? Vou ver aqui no eixo dos senos, é igual a esta. É igual em valor absoluto, porque uma é positiva e outra é negativa. Então, o que nós podemos concluir é que cosseno de π sobre 2 mais alfa é igual a seno de alfa? Bom, não é bem. É igual em valor absoluto. Tem o mesmo, estes segmentos têm o mesmo tamanho, não é? Mas um é positivo e outro é negativo. Então, coloco aqui um menos e está o problema resolvido. Isto é uma redução ao primeiro quadrante, ok? Então, também, cosseno de π sobre 2 mais h é igual a menos seno de h. E posso substituir ali por menos seno de h, ok? É isso que eu vou fazer. Então, aqui ficamos com limite de menos seno de h sobre h quando h tende para 0. Bom, e agora temos ali um limite notável. Vou agora apagar. Isto foi só para explicar como é que fizemos esta redução ao primeiro quadrante. E agora temos um limite notável e portanto, está resolvido o limite, ok? Vou só passar aquele menos para trás do limite, que é um menos 1 no fundo que está ali a multiplicar. E ficamos então com o seguinte, 1 menos limite de seno de h sobre h, quando h tende para 0. Lá está o limite notável que está no formulário do exame, que dá 1, ok? Então fica 1 menos 1, que dá 0. Bom, e o problema aqui está resolvido, ok? Nós já determinamos f' de π sobre 2. Eu agora vou fazer, então, só de outra forma. Vou até fazer aqui uma separação, para não haver aqui assim muita confusão. Vou fazer de outra forma, porque pode haver quem tenha utilizado este limite. E também o trabalho praticamente é o mesmo, mas é ligeiramente diferente. E, portanto, é só para vos alertar que se estiverem com problemas numa determinada situação, experimentem a outra, ok? Mas reparem, aqui poderíamos também fazer da seguinte forma. f de x, e f de x, neste caso, eu vou mesmo escrever f de x para já, menos f
de π sobre 2, aplicando então a definição, mas utilizando agora outro limite, x menos π sobre 2, ok? Quando x tende para π sobre 2. Bom, aplicava então esta definição. Agora, este f de x é esta expressão que está aqui no segundo ramo. Isto pela mesma razão, porque x está a tender para π sobre 2. Se x está a tender para π sobre 2, seja pela esquerda ou pela direita, é um valor positivo, o π sobre 2. Por isso, estamos a trabalhar com este ramo aqui, ok? Então, ficamos com limite de x mais cosseno de x menos f de π sobre 2. E ia fazer na mesma o f de π sobre 2. Tínhamos de fazer na mesma isto, ok? O f de π sobre 2, que dava π sobre 2. Colocamos aqui π sobre 2 a dividir por x menos π sobre 2, quando x tende para π sobre 2. Okay? Bom, se aplicarmos aqui limites, nós vemos que vai dar também 0 sobre 0. Bom, então, mas se visualizarmos que no numerador temos aqui este x menos π sobre 2, depois mais cosseno de x, não é? Portanto, digamos que associei só este menos π sobre 2, coloquei ali juntinho do x. Isto para observarmos que eu tenho isto em numerador e em denominador. Em denominador também tenho x menos π sobre 2. Bom, isto permite fazer aqui então uma simplificação, que é separar esta fração na adição. Isto tal como fiz aqui com o h. Okay? Eu vou fazer no fundo a mesma coisa que fiz aqui, só que aqui tinha h e aqui tenho o x menos π sobre 2. Vou fazer então isso. Okay? Vou, portanto, fazer o limite de x menos π sobre 2 a dividir por x. Bom, agora aqui não vai dar para escrever. Vou tentar escrever um pouco ali à frente, aproveitando também este espaço. Portanto, escrevo aqui. Limite de x menos π sobre 2 a dividir por x menos π sobre 2, quando x tende para π sobre 2, mais limite de cosseno de x sobre x menos π sobre 2, quando x tende para π sobre 2. Bom, aqui dá 1 na mesma, ok? Tal como aconteceu no anterior, x menos π sobre 2 a dividir por x menos π sobre 2 vai dar 1. E, portanto, fica igual a 1, mais... E agora aqui, se aplicar limites, continua a dar 0 sobre 0. E reparem, aqui também acontecia isso. E o que é que nós fizemos aqui para resolver o problema? Fizemos a tal redução ao primeiro quadrante. Neste caso, eu não tenho dentro do cosseno, tenho só x já, mas tenho aqui x menos π sobre 2. Eu estou a fazer um limite que dá em terminação que tem aqui uma função trigonométrica, um cosseno. E eu olho para o formulário do exame e tenho lá um limite notável que tem o seno. Bom, vou experimentar fazer aqui uma mudança de variável, a ver o que é que obtenho, porque nesse limite notável do seno, o x está a tender para 0. E aqui este x está a tender para π sobre 2. Então, há aqui algo que salta um pouco à vista. Eu vou fazer aqui neste cantinho a mudança de variável, ok? Se nós considerarmos que y, ou seja, uma letra nova, é igual a x menos π sobre 2, ficamos no fundo com aquilo que precisamos para o limite notável. Ou seja, quando o x tende para π sobre 2, que é o que acontece no nosso limite, o y fica a tender para 0. Okay? Se colocar aqui π sobre 2 no x, π sobre 2 menos π sobre 2 dá 0, o y fica a tender para 0. Então eu vou fazer esta mudança de variável, ok? Reparem também que se eu digo que y é igual a x menos π sobre 2, então o x é igual a y mais π sobre 2, ou π sobre 2 mais y. Ok? Isto resulta da resolução desta igualdade em ordem a x. Portanto, x igual a π sobre 2 mais y. Então vou fazer esta mudança de variável. Vamos fazer aqui. Portanto, ficamos com limite. Agora já não vou ver x, já vou ver o y então a tender para 0. Cosseno, agora onde está x, vou colocar então π sobre 2 mais y. π sobre 2 mais y a dividir por y. Reparem que x menos π sobre 2 é y. Fiz esta mudança de variável. Bom, e pela mesma razão que agora já estamos nesta situação, reparem, este limite que eu aqui tenho é igual a este. Então fazia o mesmo, fazia a tal redução ao primeiro quadrante, ia ficar com este limite notável e, portanto, não vou fazer novamente, porque agora já é igual ao que eu tinha ali, ok? Então fica 1 menos, depois vai surgir também este menos, ok? Que vem da redução ao primeiro quadrante,
fica 1 menos 1, que dá 0, ok? Bom, então a primeira fica aqui resolvida, vamos agora à questão 2. E a questão 2 diz o seguinte: o gráfico da função f tem uma assíntota oblíqua quando x tende para menos infinito. Determina a equação reduzida dessa assíntota. Bom, queremos então determinar a assíntota oblíqua, que sabemos já que existe, ok? Neste caso não é para verificar se tem ou se não tem. Ela existe, dizem que existe e pretendemos encontrá-la. Ou seja, procuramos uma equação deste tipo, y igual a mx mais b, em que já sabemos que o m se obtém fazendo o limite de f de x sobre x, neste caso é quando x tende para menos infinito, e depois, a existir m, e o m existe, porque já sabemos que existe a assíntota, vamos determinar o b, ali a ordenada na origem, fazendo o limite de f de x menos mx, ok? f de x menos mx, também quando x tende para menos infinito, ok? Então, vamos trabalhar aqueles limites para encontrar a tal assíntota. Bom, começamos pelo m, temos de começar pelo m, até porque para terminar o b precisamos ali do m, não é? Então eu vou exatamente começar por aí. Portanto, m é igual ao limite de... Eu vou já aplicar aqui a função, ok? O ramo que está em causa aqui é o primeiro ramo. Reparem que o x está a tender para menos infinito, então temos de ir àquele ramo que existe para x menor que 0 e não ao outro, não é? Então ficamos com o limite de 3x mais 1 menos x é elevado a x sobre x, quando x tende para menos infinito. Bom, se aplicarmos aqui limites, vamos ficar com 3 vezes menos infinito dá menos infinito mais 1 dá menos infinito. Depois aqui ficamos com menos infinito que dá mais infinito, vezes 0, ok? Vezes 0 porque é elevado a menos infinito dá 0, ok? Lembrem-se do gráfico da exponencial. Esta é a função é elevada a x. Quando o x vem cá para menos infinito, os valores da função aproximam-se aqui de 0 no eixo do y, não é? Temos aqui os valores a aproximarem-se cada vez mais de 0. E por isso é elevado a menos infinito dá 0. Bom, e então ficamos aqui com uma indeterminação. Logo, infinito vezes 0. Depois ainda está isto tudo a dividir por infinito, por menos infinito, ok? Que eu vou já escrever. Temos então depois aqui a dividir por menos infinito. Ora, isto é uma indeterminação. Bom, como é que vamos resolver esta indeterminação? Vamos fazer o seguinte, vamos começar por separar esta fração na adição e aqui na subtração. Porque assim isolamos o nosso problema. Reparem que o limite de 3x sobre x não vai oferecer qualquer problema, porque vai cortar. Depois, o limite de 1 sobre x também fica resolvido. Então, estamos a olhar aqui para o nosso problema. Vou já colocar este menos aqui atrás do limite, ok? Limite de x é elevado a x sobre x. Nós temos sempre aqui o x a tender para menos infinito, aqui o x tende para menos infinito, e o x aqui tende para menos infinito. Bom, vamos então dar a volta aqui a este limite. Reparem, este x com este simplifica, não é? 3x a dividir por x vai dar 3. E, portanto, o limite de 3 dá a própria constante, por isso eu vou já escrever só 3 aqui, ok? 3 mais... Agora reparem, eu se aplicar aqui limites fica 1 sobre menos infinito. 1 sobre menos infinito dá 0. Então aqui vai dar 0, ok? Menos... Agora reparem que este x também pode simplificar aqui com este. Então ficamos só com o limite de e elevado a x, ok? Quando o x tende para menos infinito. Bom, e agora 3 mais 0 menos e elevado a menos infinito. Tal como disse há pouco, e elevado a menos infinito dá 0. Ou seja, ficamos com 3 mais 0 menos 0, que dá 3. Ok? Bom, o m deu então 3. O que é que vamos fazer? Vamos determinar o b. b é dado por limite de f de x menos mx. O f de x é este primeiro ramo, portanto 3x mais 1 menos
x é elevado a x menos mx, ou seja, menos 3, que é o m, vezes x, menos 3x. Isto quando o x tende para menos infinito. Ora, 3x menos 3x dá 0. E agora temos aqui o seguinte, limite de 1 menos x é elevado a x, aquilo desapareceu, quando x tende para menos infinito. Bom, se aplicarmos aqui limites, aqui vai dar menos infinito dá mais infinito, ficamos aqui com e elevado a menos infinito que dá 0, já vimos ali em cima, ou seja, fica infinito vezes 0, dá indeterminação. Bom, este 1 está resolvido, não é? Podemos ficar com o limite de 1, quando x tende para menos infinito, menos o limite, o problema estará aqui, não é? X é elevado a x, quando x tende para menos infinito. Bom, e aqui reparem, nós temos aqui um limite que tem um exponencial, vou colocar aqui um parênteses para reforçar aqui a ideia. Temos um exponencial e o x está a tender para menos infinito. Se repararmos nos limites notáveis, há um limite notável que tem o exponencial, mas o x está a tender para mais infinito e existe outra coisa, existe uma fração, né? Existe um numerador e um denominador nesse limite notável. Bom, mas aqui é fácil, nós quando temos um exponencial é fácil estarmos a ver um denominador, se o quisermos, porque basta fazer isto, basta escrever, aplicar aqui uma forma da potência que permite escrever isto desta forma, x vezes 1 sobre e elevado a menos x, isto por uma forma das potências, ok? Reparem, se eu colocar ali um valor negativo, vou só escrever aqui um pouco melhor, e elevado a menos x, que foi o que eu aqui escrevi, e elevado a menos x, nós sabemos que é igual, portanto, por esta forma, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, não é? Ou seja, se eu tiver 1 sobre a elevado a menos n, também sei que isto é igual a elevado a n. É o inverso da potência. Bom, e então fica aqui a ver um denominador, se me dá jeito, ok? Quando x tende aqui para menos infinito. Reparem que assim ficamos com 1 menos o limite de x sobre e elevado a menos x, quando o x tende para menos infinito. Bom, isto foi só para ver um pouco melhor o aspecto do limite notável, não é? Porque no limite notável eu tenho lá uma fração, e aqui assim já estou a ver uma fração. Bom, mas de qualquer maneira ainda há aqui algo que não está a bater correto com o limite notável, porque a variável está a tender para mais infinito no limite notável. Mas reparem aqui nesta situação, o x está a tender para menos infinito. Então este expoente que aqui está, o menos x, fica a tender para mais infinito. Bom, e no fundo é disso que nós precisamos. Vou fazer então aqui uma mudança de variável. Okay? Uma mudança de variável simples, onde vou dizer que este expoente que aqui está, este menos x, é igual a uma letra nova, é igual a um y. Vou dizer que y é igual a menos x. E realmente, quando nestas condições, se o x tende para menos infinito, então o y fica a tender para mais infinito, que era já o que eu preciso para o limite notável, ok? E se y é igual a menos x, então x é igual a menos y. Ok? Bom, e aplicando esta mudança de variável, fica tudo muito mais fácil. Ficamos então com 1 menos limite, agora já vou ver y e não x, portanto o y tende aqui para mais infinito. Este x vou substituir por menos y, e aqui no denominador fica e elevado a y. Ora, este menos que está aqui a multiplicar por este y, é como se fosse um menos 1 a multiplicar, pode ir para trás do limite, que com este menos vai ficar mais. Ou seja, 1 mais limite de y sobre e elevado a y, quando y tende para mais infinito. Bom, ainda assim, existe aqui outra situação que não está a bater certo com o limite notável, é que o numerador está trocado com o denominador. Bom, mas isso já sabem que é fácil de resolver quando estamos em frações e nos dá jeito trocar o numerador com o denominador para de alguma forma vermos aquilo que pretendemos. Reparem, a sobre b, eu tenho a sobre b, mas por alguma razão dá-me jeito de ver b sobre a.
Bom, então eu posso adotar esta técnica. Faço o inverso do inverso. Faço o inverso duas vezes. Faço 1 sobre e troco aqui o numerador com o denominador. Reparem que se fizerem aqui o produto dos extremos pelos meios, verificam que vai dar o mesmo que tínhamos antes. Por isso, eu ao fazer 1 sobre e a trocar o numerador com o denominador, estou a visualizar aquilo que pretendia, o B sobre A e não o A sobre B. Então podemos fazer isso aqui, reparem, fica 1 mais limite de 1 sobre E elevado a Y sobre Y. Okay? Isto quando y tende para mais infinito. Bom, temos então aqui o limite notável. Eu agora vou já aqui aplicar, ok? O limite passaria para o numerador e o limite de 1 dá 1. E o limite passaria também aqui para este denominador, é elevado a y sobre y, que é então o limite notável que dá mais infinito. Então aqui fica 1 sobre mais infinito, e 1 sobre mais infinito dá 0, e 1 mais 0 dá 1, ok? Bom, então a resposta à pergunta, o B deu 1, o M tinha dado 3, ou seja, y igual a 3x mais 1, ok? Vamos aqui completar, é a assíntota do gráfico. Eu vou só escrever assíntota oblíqua, ok? O vídeo também já está um pouco longo. É a assíntota oblíqua do gráfico de f. Bom, e assim respondemos a esta questão.